Pais, filhos abençoados de Deus, aleluia! O assunto de hoje é Bíblia, por onde começar e como entender. A pauta do nosso vídeo de hoje é uma contribuição da nossa querida irmã Michi.Mendes, que mandou essa sugestão e essa pergunta lá no Instagram. Se você tiver uma pauta para vídeo, uma dúvida e gostaria de ter sanada e entende que isso vai contribuir com os irmãos, mande para nós, por favor, WhatsApp, Messenger, Instagram, procure aí Pastor Jonas, você vai encontrar. São duas perguntas então. Como iniciar a leitura bíblica? Só para curiosidade, a gente precisa entender que a Bíblia ela não é escrita de uma forma cronológica. Quando você começa a estudar o livro de Gênesis e vai indo em seguida a Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai compreender uma cronologia sendo estabelecida, mas quando você termina lá a Segunda Reis, você vai entrar em Primeira Crônicas. E aí você vai observar, pô, essa história aqui eu já conheço, isso aqui eu já li. Por quê? Porque a palavra de Deus em alguns assuntos, em algum tempo no decorrer da leitura dela, vai repetir sentenças, vai repetir personagens e você precisa ficar atento a isso. A mesma coisa acontece quando você vai estudar o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com um primeiro livro chamado de Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João. Tá passando um tum-tum-tum aqui. Então quando você lê esses 4 livros em sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai compreender que eles estão narrando a mesma história. A teologia chama o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas de evangelhos sinóticos. O que representa isso? Evangelhos pautados no mesmo ponto de vista. Então, se você ler os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você vai ter a sensação de que eu já li essa história, isso aqui eu sei, então pode se tornar um pouquinho cansativo. E aí, pastor, tu tem alguma dica pra gente onde começar? Olha, é muito legal a Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia, particularmente já há muitos anos. Eu tenho como regra, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Já houve anos que li ela 4 vezes, outros anos 3 vezes, a exemplo este ano de 2021. Até tenho anotado, deixa eu achar aqui. A minha primeira leitura ela começou no dia 1 de janeiro e foi no dia 24/4. Eu li a Bíblia a primeira vez. Já a segunda vez eu comecei no mês 4 e a previsão tá para eu concluir agora no final de setembro. Qual a importância da leitura bíblica, pastor? Por que vocês incentivam tanto em ler a Bíblia? A palavra de Deus diz assim: meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento das Escrituras. E a destruição, ela acontece justamente por essa praga que é a ignorância. A ignorância é fundamentada em 2 pontos. O primeiro é o ser ignorante, eu não saber do que se trata. Mas a segunda é ignorar. E segue o tum-tum-tum. Que tipo de ignorante eu sou, pastor? Pergunta número 1. Você é alfabetizado? Número 2. Você tem um exemplar da Bíblia? Número 3. Você tem 24 horas por dia? Se a resposta for sim, sim e sim, você é o segundo tipo de ignorante, o pior que tem. Que não é aquele que não sabe, é aquele que não se interessa em descobrir. Isso é brabo, hein? Por onde eu começo então? Eu recomendo você começar a leitura pelo Novo Testamento. Existem 2 livros que é o mesmo escritor que fez. Comece a leitura da palavra, você que quer lê-la corrida, começa no livro de Lucas. Leia o livro de Lucas, seus 24 capítulos. Segundo, você lê o livro de Atos, que quando você lê o livro de Atos, você vai ver a história dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que eles obedeceram às suas ordens e nasceu a igreja. O livro de Atos tem uma curiosidade, que ele não tem um amém no final. Isso significa que os atos dos apóstolos, eles continuam até a volta de Jesus. Se você seguir uma ordem assim, leia o Evangelho de Lucas, em seguida leia o livro de Atos. Você pode continuar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Você vai ler então ainda a primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, a carta de Paulo a Tito, a Filemon e aí o livro de Hebreus. Quando você chegar no livro de Hebreus, eu vou dar uma seguinte dica aqui, ó. Você pode fazer a leitura em 2 pautas, fazer isso que eu acabei de dizer. Quando você chega no livro de Hebreus, pula lá para o Antigo Testamento e aí você lê Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Se você ler essas duas pautas que estou passando aqui para vocês, elas estão meio que cronológicas. Você vai ter uma noção de início, de meio e de fim. A palavra de Deus ainda vai trazer os profetas, os salmos, provérbios, Eclesiastes, os profetas maiores, os profetas menores. No Novo Testamento você vai encontrar, como citei anteriormente, outros 3 evangelhos, além do evangelho de Lucas. Você vai encontrar as cartas de Pedro para edificação dos santos, as cartas de João, as cartas do apóstolo Tiago, do apóstolo Judas e, por fim, Apocalipse. Existem vários planos de leitura que nós encontramos na internet, mas eu recomendo você fazer esses dois, que acabei de dizer para você. Primeira base no Novo Testamento, leia até Hebreus, e aí você vai para Gênesis e lê até 2 Reis. O restante ali, se você fizer essas duas bases, a Bíblia vai se abrir para você. Você vai ter uma compreensão de tempos e de propósitos. E a partir dali você vai conseguir fazer os links. Assim, ó, segredinho. Se tu quer ler a Bíblia em 5 meses, facinho. Pega e leia de manhã, acorde de manhã, leia 2 capítulos do Novo Testamento. Meio-dia, quando tu senta na mesa, leia um salmo. E quando você for deitar de noite, leia 4 capítulos do Antigo Testamento da sua escolha. Se você faz só essa receitinha, 2 capítulos de manhã, um salmo de meio-dia e 4 capítulos à noite, em menos de 5 meses, você lê as Escrituras todas. Ainda precisamos pautar que uma simples leitura da palavra vai te dar um entendimento, como é que eu posso dizer assim, um entendimento macro. Só que só a leitura não é o suficiente. Existem 3 formas de nós entrarmos nas Escrituras. A primeira, como eu citei agora para vocês, leitura, ler. A segunda é você estudar. Qual é a diferença de ler para estudar? Ler, você abre a Bíblia e lê. Estudar, tu leva a tua agenda, teu caderno junto. Então você lê, anota as suas dúvidas, anota as revelações que Jesus dá para você. E a terceira forma de você estudar as Escrituras é meditar. Vamos lá, lê, estudar e meditar. A meditação das Escrituras é você pegar os textos que você leu, os versículos e os capítulos que você leu e você levar ele para o seu dia. Enquanto você está lá nas tarefas, você está pensando naquilo que você estudou, você raciocina, você pede Espírito Santo, me ajuda aqui. A Bíblia é incrível, porque é um livro que nós sempre lemos com o autor do lado. Não tem texto difícil na Bíblia. A palavra de Deus nos garante que Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Ainda você vai observar, ao ler as Escrituras, que existem também 3 formas de compreendermos os Escritos. A primeira é literal, textos literais, históricos, proféticos que você lê, início, meio e fim. A segunda base dos escritos das Escrituras, você vai compreender ele como parabólicos. O que é isso? São histórias, ocasiões que comparam preceitos espirituais para que a nossa humanidade consiga compreender. E ainda a linguagem profética, que são termos bem profundos, carregados de hebraísmos, expressões idiomáticas, anacronismos, simbologia, em que nós precisamos um aprofundamento para compreender os escritos proféticos. Ah, pastor, é muito complicado. Não é não. A gente complica tudo, cara. É só começar a ler. Anota isso que eu passei para você ali. Eu acho que até vou deixar na descrição do vídeo essa ordem aí. Fechou? É maravilhoso. Ainda, a pergunta não foi feita, a Michi não fez essa pergunta, mas muitos já me perguntaram, pastor, qual que é a melhor versão para se estudar as Escrituras? Eu, particularmente, sou apaixonado por 3 versões. A primeira é a Almeida Revista e Corrigida, a segunda é a NVI e a terceira é a King James atualizada. Mas você vai encontrar King James Fiel, Nova Almeida atualizada, Nova Versão Transformadora, Bíblia de Jerusalém, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista atualizada e nova tradução na linguagem de hoje. Essa nova tradução na linguagem de hoje eu deixei por último, porque ela é uma das mais fáceis de nós conseguirmos compreender. Eu comecei o estudo nas Escrituras com essa versão, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. É uma versão que eu não recomendo usar para os expositores da palavra, porque ela suaviza muitos termos, mas para você que está começando, eu recomendo. Pode usar essa tradução aí, vai dar certinho. Se você ler a Bíblia 10 capítulos por dia,
Em 4 meses você lê ela inteira. Se você ler 20 capítulos por dia, em 60 dias você lê a Bíblia inteira. 1 hora de leitura bíblica por dia, em 60 dias você conclui a Bíblia inteira. Mas é óbvio que enquanto você está lendo, o Espírito Santo vai ministrando e você vai cada vez saber mais. Então não tem problema, não tem um prazo de quanto tempo você tem que levar para ler a Bíblia. O negócio é nós conhecermos a palavra de Deus. Fechou o pastel? Não sejamos ignorantes. Em nome de Jesus, bora estudar a Bíblia. Beijo!